Half-Life, um dos jogos mais importantes da história dos games. Desde o Half-Life 1 clássico, que basicamente mudou toda a história dos games no mundo inteiro e que começou o conceito de gravidade e física nos games, e como o Half-Life 2, que simplesmente para a época já tinha um roteiro muito bom, já tinha gráficos bons, uma gameplay incrível, física ultra mega realista para a época também. Cara, eu consigo fazer vídeos inteiros só falando de todos os pontos positivos de Half-Life. Tudo começou quando o Dragnet, um dos parceiros aí do canal, me deu de presente, perto do meu aniversário, Half-Life 1. E que simplesmente eu demorei 15 horas para parar de jogar isso. Na verdade, eu demorei mais de 15 horas até. Eu acho que umas 20 horas, 25 horas. De qualquer jeito, esse jogo me deixou muito viciado. Era um jogo tão frenético, tão divertido, um jogo tão cativante. Você queria entender mais sobre esse universo. Me fez até a ponto de ficar horas e horas procurando sobre detalhes do universo, a lore de todo Half-Life. E basicamente eu fui entrando mais e mais nesse universo cada vez mais divertido e mais fantasioso. É uma ficção científica tão bem feita e tão imersiva, cara, que sinceramente eu fico até com medo. E sinceramente foi aí que eu comecei a perceber que Half-Life talvez seja o maior jogo de terror já feito de todos os tempos. Bem, eu sou o EAM e hoje eu irei dar uma breve explicação do porquê eu acho Half-Life o maior jogo de terror de todos os tempos. Tudo começa na Black Mesa, uma instalação científica ultra secreta localizada no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Depois de se atrasar para chegar no trabalho, Gordon chega no laboratório principal e ele, no caso, veste a With Suit, que é um traje de proteção específico para todo tipo de coisa, desde alienígenas a radiação, por exemplo. Só que depois do Gordon começar a fazer um certo experimento, acontece um fenômeno catastrófico chamado Resonance Cascade, ou cascada ressonância, que eu traduzi eu mesmo, não sei se está certo. No caso, isso cria uma ruptura da realidade, abrindo portais alienígenas de outra dimensão, chamada Shen, permitindo criaturas que logicamente são alienígenas a invadir a Terra e Black Mesa, que é onde o Gordon Freeman tá. Nisso, a primeira coisa assustadora que você encontra no jogo é justamente os alienígenas. Os alienígenas, pelo menos na versão clássica, que daqui a pouco eu vou falar sobre dois, eles são simples, eles não são nada detalhados, mas mesmo assim eles conseguem te assustar. Entre eles, o mais famoso, lógico, é o Headcrab, que basicamente ele pula na sua cabeça e controla você. E que, sinceramente, ele é como se ele fosse um zumbi, só que bem diferente, bem mais bizarro, já que é muito bizarro o conceito de algo pular no seu cérebro e perfurar seu crânio, sabe? Além do fato deles serem pequenos, relacionando a, por exemplo, outros insetos, como aranhas, por exemplo. Isso já dá um certo medo de insetos, aracnofobia, essas coisas. Ele já transmite esse medo pela forma dele, pelo fato dele se jogar e pular em cima de você, levando em conta que ele consegue pular até 2 a 3 metros, se eu não estiver enganado. E ele, como ele é pequeno, logicamente ele sempre está em locais super vantajosos para ele. Então, por exemplo, em vários momentos do jogo você vai ser pego desprevenido, pego por trás, lá ele. Mas de qualquer jeito, nesses momentos, por exemplo, um duto de ventilação, você entra no duto, o headcrab vai estar lá, ele vai pular em cima de você, você vai tomar um susto. Incrivelmente, eu tomei tanto susto no Half-Life 1 que eu fiquei, cara, como é que eu joguei tanto jogo de terror e a maioria dos jogos de terror não me deixou com tanto susto quando eu tive em Half-Life?
Assim como a principal coisa que eu vejo bastante gente relatar na internet que deu medo e que pra mim deu um pouco, foi justamente o ambiente. Assim como eu vi pessoas na internet falando que o ambiente é claustrofóbico, por exemplo, muitas pessoas pegam imagens da Black Mesa e fazem como se fossem Liminal Space, que no caso foi essa moda que surgiu na internet de lugares que seriam muito anormais e irrealistas, que eu vou deixar de fundo no vídeo para vocês entenderem melhor, caso você não saiba. Black Mesa tem muitos corredores fechados, muitos lugares fechados, muitos lugares que você tem que passar por dutos, muitos lugares que você tem que fazer parkours muito disso enconçados e sem sentido, mas para uma organização gigantesca, sacou? Até parece que não é tão realista em algumas partes, e em algumas partes é um pouco estranha, vamos dizer assim. De qualquer jeito, ela dá uma sensação de estranheza, ao mesmo tempo que você está cercado por milhares de alienígenas por aí, por exemplo. Assim como o jogo ele também desafia o jogador em todas as áreas, em todos os tipos de medo. Tanto quanto criaturas pequenas e que são relativamente parecidas com aranhas, por exemplo, que dá certo medo em jogadores, como por exemplo o medo dos oceanos, que em várias partes do jogo você vai ter que nadar. E nisso vai ter monstros que gigantescos que pulam em cima de você e tentam de morder, basicamente. No caso, isso daí, quando eu joguei, pelo menos eu fiquei com muito medo, já que eu ficava desesperado e não conseguia acertar o inimigo. Nisso ele vinha mais e mais atrás de mim e mais eu corria dele. E até agora, quando eu lembro, meus pelos já estão subindo aqui, já tô ficando com medo. Sinceramente, as partes na água foi uma das partes mais assustadoras do jogo pra mim. Assim como a coisa mais famosa do game, que todo mundo sabe sobre Half-Life, na verdade a maioria das pessoas sabem sobre ele, mas não conhecem Half-Life, como eu. Eu conheci o D-Man, mas não sabia Half-Life. Olha a lógica. De qualquer jeito eu conheci mais o D-Man quando eu finalmente joguei o Half-Life 1 e o 2. Mas basicamente o D-Man é um cara misterioso, que o cara só aparece.
E quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei tipo, tá legal, é um cara segurando uma maleta. Só que quando você vê, ele fica aparecendo mais e mais vezes, e daí você fica tipo, pô, como assim, velho? O cara tá aparecendo aqui do nada, velho. Que porcaria é essa? O cara é do governo isso aí, mano? O cara é da FBI? Até que no final simplesmente ele aparece pra ti e fala, tá contratado, entrou pra firma. Agora o Gordon Freeman tá trabalhando pro Jim, acabou. Basicamente o Jim ele representa totalmente o controle que ele tem sobre tudo, cara. Quando eu vejo o Jim eu automaticamente penso sobre destino. Tipo, no sentido que a gente não tem um livre-arbítrio em si. A gente realmente escolhe as coisas ou já tá predestinado a ser assim? O He-Man em si, ele manipula todos os eventos ao redor dele. Ele manipula a humanidade a abrir os portais. Ele manipula o Freeman fazer todo o caminho dele para no final fazer tudo o negócio dele lá, não sei o que lá, não sei o que lá. De qualquer jeito, o He-Man, em todos os jogos da franquia, o cara tá por trás disso e o cara tá controlando isso. O He-Man, ele não tem em si como se ele tivesse um efeito sobre as coisas ao redor dele. Pelo contrário, é como se ele fizesse o efeito ao redor dele. Não é como se o mundo fizesse o efeito e ele reagisse ao mundo. Na verdade, é o mundo que reage a ele. Basicamente é isso que eu tô tentando dizer. A maior sensação que eu senti jogando Half-Life 1 foi justamente que eu sou pequeno. Eu não sou ninguém. E é literalmente essa uma das principais sensações que o Gabe lá, que é um dos criadores da Valve lá, queria transmitir fazendo Half-Life. No caso, que é você sentir que você não é ninguém, você é basicamente pouca coisa, vamos dizer assim. Já que o mundo de Half-Life é um mundo imenso. Tudo que a gente fez foi controlado pelo D-Man. O D-Man está controlando tudo. Os alienígenas estão em números hiper mega maiores. A humanidade em si já está acabando, vamos dizer assim, num pelo menos. A guerra pelo menos durou só 7 horas da humanidade contra os Combine, então. Bem, de qualquer jeito, voltando ao assunto. O jogo ele mostra como você é literalmente, digamos que, pouca coisa comparado ao resto de tudo, mas ao mesmo tempo você é o suficiente para sobreviver contra tudo. Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, then, is in our control for the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal, and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead.
próprio nome, Gordon Freeman. Freeman, homem livre. Durante toda a história, o Gordon é controlado pelo D-Man. O Gordon, ele é controlado pelo jogador. O Gordon, ele não tem falas. O Gordon, ele não tem expressão. O Gordon, ele é basicamente um boneco, um fantoche. Como é que ele é um homem livre se ele está sempre sendo controlado? É bem interessante o fato do D-Man falar que você, no caso, seria um homem decidido e logo em seguida dá duas opções. Uma que seria você trabalhar para ele, ou outra que seria você morrer. Logicamente, você pode escolher as duas opções. Você pode, por exemplo, ir pela primeira e trabalhar com ele. Ou pela outra, você vai numa batalha onde você vai morrer. Mas a questão é que a gente nunca vai atentar contra a nossa própria vida em plena sanidade mental. O D-Man, ele faz isso de propósito porque ele sabe o que o Gordon vai escolher. Ele tá no controle do Gordon ainda, ele brinca com o fato de ele ser um homem decidido. Ele não tem decisão, ele não tem opção. Ele não decide nada, ele só faz o que é mandado. Ele é um boneco, um fantoche. Afinal, a gente realmente está no controle de algo? A gente realmente decide alguma coisa? Será que todas as escolhas não são predestinadas? Não são tudo feito por algo maior? Algo muito além da nossa imaginação? Ou algo que até a nossa mente ainda não conseguiu compreender? A nossa consciência não consegue compreender essa coisa inconsciente. Half-Life 1 me deu basicamente uma crise existencialista. Como nós somos pequenos comparado a tudo que pode ter por aí. Em nosso mundo, digamos que a gente ainda não descobriu vida alienígena, mas se descobríssemos, será que ia acontecer algo parecido com o Half-Life? Será que ia ter uma guerra? Será que a gente ia descobrir milhares de entidades que controlam a nossa vida diariamente e a gente não sabe? Bem, mas é com esse questionamento filosófico que eu acabo o meu vídeo. Esse foi apenas um vídeo sobre Half-Life 1. Se esse vídeo der certo, e se não der, de qualquer jeito, eu sou predestinado pelo destino a fazer o vídeo de Half-Life 2. Então, colabora aí. Faz o que o destino quer e deixa o like e se inscreve no canal se você ficou até aqui. Isso não vai machucar ninguém e você não tem outra opção. E falou, até o próximo vídeo, que eu sei que você vai estar aqui, porque o destino vai te levar até aqui.